A vida te encara, fria, direta. Ou você se arma, ou desaba. Disciplina é o metal. O que te transforma em cavaleiro? O incômodo que você sente? É o chamado. Vamos cortar o véu. Vamos expor o que você não gosta de dizer em voz alta. Porque sem verdade, você não evolui. E sem choque, você não desperta. Você acorda cansado, mesmo dormindo horas suficientes, mesmo prometendo mudar semana após semana. Esse cansaço não é físico, é mental, é emocional, é existencial. Você vive adiando decisões, vivendo no depois, arrastando escolhas como correntes velhas. Seu corpo se move, mas sua mente tropeça. Você sente que o dia te controla mais do que você controla o dia. Você faz o necessário, mas não o suficiente. Você cumpre obrigações, mas não constrói futuro. E aí, no final da noite, naquela hora em que ninguém está olhando, a verdade te alcança. Você está sobrevivendo, não vivendo. Está no piloto automático, repetindo padrões que te enfraquecem, criando justificativas para não encarar o que precisa encarar. Você sente a vida escorrendo nas mãos, sente oportunidades passando, sente versões melhores de você morrendo antes mesmo de nascer. E o pior, você sabe disso, você sente isso, você carrega isso. É por isso que dói, porque você não é ignorante, você não é incapaz, você não é fraco por natureza. Você só está desalinhado, desarmado, sem comando. E quando você vive assim, qualquer coisa te derruba. Um atraso, uma crítica, uma mudança de planos, um medo antigo, uma lembrança que você não resolve. Sua mente vira uma casa sem guardas, sem vigias, sem muros. E você sente o impacto disso todos os dias. Por isso você veio até aqui. Por isso está lendo isso agora. Porque existe uma parte de você, ainda que pequena, ainda que sufocada, que sabe que precisa voltar para o combate. Dentro da sua mente, existe uma guerra que ninguém vê, uma batalha que você trava desde o momento em que abre os olhos. E essa guerra é decidida por duas vozes, a voz fraca e a voz forte. Vamos falar da primeira, a voz fraca. Ela parece amiga, parece cuidadosa, parece racional, mas é sabotadora. É a voz que diz, vai com calma, você está cansado, não precisa disso hoje, você merece descanso, faz amanhã, você já faz tanto. Essa voz te convence usando o conforto. Ela cria justificativas convincentes. Ela conhece seus medos, seus pontos fracos, seus gatilhos. Ela não grita, ela sussurra. E o sussurro dela é perigoso, porque ela te conquista pelo alívio e te destrói pelo tempo. Você cede um dia e vira 2, cede 2 semanas e vira 1 ano, cede 1 ano e vira uma vida. Agora respire, porque existe a outra voz, a voz forte. Ela não pede licença, ela não suaviza, ela não te protege da dor, ela te chama para cima, e subir dói. Ela diz coisas que machucam. Levanta, pare de se esconder, assuma controle, você já sabe o que fazer. Pare de acreditar nas suas desculpas, honre quem você pode ser. Essa voz não oferece conforto, ela oferece direção, ela exige disciplina, ela exige padrão, ela exige renascimento. E é por isso que você foge dela. Mas é essa voz, é exatamente essa voz, que transforma você em alguém que inspira medo no seu eu fraco. Essa voz é a semente do cavaleiro dentro de você. 4. Responsabilidade radical. A lâmina que corta as suas ilusões. Início. Agora vem a parte que vai te ferir, mas também vai te despertar. Tudo que você é hoje, tudo, é consequência das escolhas que você fez. As boas, as ruins, as que você adiou, as que você fingiu que não existiam. Não existe acaso, não existe destino, não existe azar. Existe responsabilidade, e ela é radical. Você está exatamente onde se colocou. Não há culpa externa que resista a essa verdade. E até este momento, você viveu aquém do seu potencial porque permitiu. Permitiu hábitos fracos, permitiu procrastinação, permitiu mediocridade, permitiu medo, permitiu conforto. E isso é duro de admitir, mas necessário. Porque o cavaleiro que existe em você não nasce enquanto você culpa o mundo. Ele só nasce quando você assume o controle total da própria vida, mesmo quando isso exige dor, disciplina e solitude. A responsabilidade radical não é uma frase forte, é uma lâmina afiada o suficiente para cortar a carne das suas próprias ilusões.
lenta, precisa, cruel. E quando essa lâmina toca sua consciência, você sente algo que tentou evitar durante anos. A verdade te cobra. Ela não te pergunta como você se sente. Ela não respeita suas desculpas. Ela não se importa com suas justificativas. Ela apenas mostra o que você poderia ter sido e ainda não é. Essa visão dói, porque ela expõe o que você esconde até de você mesmo. Você não falhou por falta de habilidade. Você não falhou por falta de oportunidade. Você não falhou por falta de tempo. Você falhou porque não quis pagar o preço, porque não quis enfrentar a dor, porque escolheu caminhos fáceis, rápidos, leves e agora carrega o resultado dessas escolhas. Respire, deixe esse desconforto entrar, porque é exatamente esse incômodo que abre as portas da transformação. A vida adulta tem uma regra silenciosa: ou você cria disciplina, ou se torna escravo da própria indisciplina. E ninguém te avisou isso quando você era mais jovem. Te disseram para seguir o coração, mas nunca te disseram que o coração se rende ao conforto. Te disseram que tudo vai dar certo, mas não te disseram que nada dá certo sem esforço brutal. Te disseram que o tempo cura, mas não te disseram que o tempo também destrói quem espera demais. Agora você vê, agora você sente, agora você entende. A disciplina não é castigo. A disciplina é soberania, é comando, é ordem interna, é estrutura mental, é a arte de não permitir que a sua pior versão tome decisões no seu lugar. Quando você assume essa responsabilidade radical, algo acontece. O mundo deixa de ser culpado, as pessoas deixam de ser culpadas, o passado deixa de ser culpado e sobra apenas uma figura responsável: você. Isso dói, mas também liberta, porque quando você entende que tudo depende de você, tudo passa a ser possível para você. É assim que nascem os homens que não se dobram, é assim que nascem os homens que se erguem, é assim que nascem os cavaleiros. E é aqui, exatamente aqui, que começa a virada. A virada não acontece em um dia especial, não acontece com música inspiradora, não acontece num momento heróico. Ela acontece quando você está cansado de si mesmo, cansado das suas próprias promessas, cansado das suas desculpas recicladas, cansado do roteiro repetido que você mesmo escreve e interpreta todo dia. A virada começa quando você olha no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não vê apenas um rosto cansado, vê um olhar pedindo por resgate, um pedido silencioso, um pedido urgente. Você sente isso. Não é beleza, não é orgulho, não é vaidade, é necessidade. A necessidade de mudar antes que seja tarde demais. E a virada não é motivação, a virada é decisão. Uma decisão dura, quase militar, quase fria, quase cruel. Você decide que não vai mais negociar com sua mente fraca. Você decide que não vai mais trocar esforço por conforto. Você decide que não vai mais esperar a energia chegar, porque sabe que ela nunca chega. Você decide que disciplina não é opção, é identidade. E essa decisão muda tudo. Você começa a cortar excessos, cortar distrações, cortar hábitos que drenam, cortar pessoas que te puxam para baixo, cortar versões antigas de você que já não servem. Você começa a construir rotina como quem ergue muralhas. Começa a tratar o tempo como território. Começa a transformar cada pequena ação em prova do seu renascimento. E pela primeira vez, você percebe, a disciplina não te limita, ela te liberta. Ela te dá estrutura onde antes havia caos, te dá direção onde antes havia confusão, te dá poder onde antes havia reação. Você para de ser espectador, você assume o controle. E esse instante, esse exato instante, é o ponto de não retorno. Porque depois que você sente o gosto da própria evolução, voltar ao antigo você se torna impossível. Agora imagine isso. A noite ainda abraça o mundo. A cidade está imóvel. As luzes estão apagadas. Os carros dormem. As pessoas descansam. Mas você não. Você está ali, acordado antes do sol, cansado antes de começar, mas presente, atento, preparado. O despertador toca, mas você não precisa dele. Sua mente já está desperta antes do som, como se algo dentro de você exigisse movimento. Você levanta devagar. O chão está frio. O ar está pesado. O silêncio parece mais denso do que o normal. Cada passo ecoa dentro da sua cabeça. Você vai até o espaço onde treina. Nada de glamour, nada de conforto, nada que facilite, porque cavaleiros não nascem no conforto, nascem no rigor. Você coloca as mãos no chão, as palmas ardem, os músculos protestam, a respiração falha, mas você permanece, você permanece, você permanece. Você começa o treino, não há ritmo suave, não há música,
Não há aplausos, só movimentos secos, diretos, brutais. O corpo treme, o suor cai, a mente tenta te sabotar. Para, já é suficiente. Você merece descanso. Por que está fazendo isso? Mas você responde com um único gesto que derrota essa voz. Você continua, repetição após repetição, dor após dor, respiração após respiração. E enquanto treina, algo acontece. Você percebe que não está lutando contra o corpo, não está lutando contra o cansaço, não está lutando contra a madrugada. Você está lutando contra essa versão antiga de você, aquela versão que sempre parava cedo demais, sempre desistia rápido demais, sempre caía nas mesmas mentiras. E naquela madrugada, naquele treino silencioso, naquele suor que queima, você vê essa versão encolher, você vê ela perder força, perder controle, perder domínio, enquanto a versão forte cresce, respira, se ergue, se torna nítida. Você termina o treino. Não existe celebração, não existe reconhecimento, não existe plateia, mas existe algo mais valioso. Existe a sensação de que você venceu uma guerra que ninguém viu, uma guerra que vale mais do que qualquer troféu, porque essa guerra é a que realmente decide quem você será. Você sente a transformação. Ela não grita, ela não vibra, ela não te abraça, ela apenas te olha e diz: você está se tornando o que prometeu ser. E você sabe, a disciplina está te transformando, não em máquina, não em herói, mas em cavaleiro, um cavaleiro armado de si mesmo. A transformação não acontece quando você treina. Acontece quando você continua treinando, mesmo quando sua mente implora para parar. A força não nasce quando você está motivado. Ela nasce quando você está exausto, quando o corpo dói, quando os pensamentos te traem, quando a voz fraca sussurra com mais força. E é nesse momento, exatamente nesse momento, que você mostra quem você realmente é. O cavaleiro não é formado em dias fáceis. Ele é forjado no atrito, na dúvida, no limite. Então imagine isso. Você está no meio do treino. Os músculos queimam. A respiração falha. O suor desce como se quisesse arrancar sua energia. Cada repetição parece uma parede. Cada segundo parece uma batalha. E a mente grita: chega! Para! Você já fez demais. Você não precisa disso. É aqui que o fraco cai. É aqui que o comum desiste. É aqui que a maioria volta para o conforto. Mas você não. Você não é mais aquele que volta. Você não é mais aquele que solta a espada quando pesa. Você não é mais aquele que se entrega à própria fraqueza. Você continua, com dor, com cansaço, com dúvida, com a respiração falhando, com o corpo tremendo. Mas continua. Você repete, repete, repete. Cada repetição é um golpe no seu antigo eu. Cada movimento é um tijolo na sua nova identidade. Cada respiração forçada é a prova viva de que você se recusa a ser dominado. E então, no meio desse caos, no meio dessa dor, no meio desse esforço brutal, algo acende. Não é força física, não é energia, não é motivação. É algo mais silencioso, mais profundo, mais raro. É controle, controle absoluto, controle interno, controle que transforma uma mente comum em uma mente blindada. E você começa a perceber, você não está mais lutando, você está comandando. Você não está mais tentando sobreviver ao treino. Você está dominando o treino, dominando a dor, dominando a respiração, dominando sua própria mente. A voz fraca tenta te puxar, mas agora ela soa distante, fina, insignificante. A voz forte preenche o espaço, fria, estável, implacável. Ela diz: continua, você aguenta, você não volta atrás. Você foi feito para isso. Hoje você vence, hoje você se ergue, hoje você se torna quem deve ser. E você continua. E quando o treino termina, você não cai, você não desaba, você não sente derrota, você sente algo que poucas pessoas no mundo sentirão: a conquista de si mesmo. Não existe vitória maior. Agora você entende, a disciplina não é castigo, é identidade. É o que separa quem você era daquilo que você está se tornando. A disciplina constrói um tipo de homem que o mundo não vê mais com frequência. Um homem que cumpre o que promete. Um homem que controla o próprio impulso. Um homem que se levanta sem depender de motivação. Um homem que age mesmo com medo. Um homem que assume qualquer responsabilidade que a vida coloca sobre seus ombros. A disciplina te transforma, e transforma devagar, no silêncio, nas horas em que ninguém está olhando,
nas batalhas invisíveis que você trava antes do amanhecer. E essa transformação tem um preço. Você perde versões antigas de si, perde hábitos fracos, perde pessoas que não querem crescer, perde vícios emocionais que te mantinham preso. Mas em troca, você ganha clareza, determinação, autocontrole, confiança interna, força mental, respeito por si mesmo. E isso vale mais do que qualquer elogio, vale mais do que qualquer aplauso, vale mais do que qualquer validação externa, porque o cavaleiro não luta por aprovação, ele luta por propósito. E seu propósito nasce de uma pergunta simples e devastadora: quem você quer ser quando ninguém estiver vendo? Essa pergunta define destinos, define rotinas, define caráter. Você sabe quem não quer mais ser, o que procrastina, o que foge, o que se esconde, o que vive pela metade, o que desiste fácil, o que se trai em silêncio. Agora você escolhe quem deseja ser. Você escolhe ser alguém que honra a própria palavra, que ergue sua vida com as próprias mãos, que constrói força onde antes havia fraqueza, que faz o que precisa ser feito, sempre. Você escolhe ser cavaleiro. Não pela armadura, mas pela postura, pela disciplina, pelo padrão, pelo domínio de si, pela coragem de enfrentar a própria mente todos os dias. E quando entender isso profundamente, verá, o mundo deixa de ser ameaça, o mundo passa a ser território. Território para você conquistar com calma, estratégia e constância. A disciplina não te limita, ela te libera, ela te abre caminhos, ela te torna capaz de suportar o que outros não suportam. Ela te coloca acima do caos, acima do medo, acima da dúvida. E quando você se torna esse tipo de homem, você se torna necessário, valioso, raro. Você se torna alguém em quem até o silêncio confia. No fim de tudo, sobra uma verdade. A disciplina transforma você em cavaleiro. Um cavaleiro armado de autocontrole. Um cavaleiro guiado pela própria mente. E cavaleiros não esperam o mundo mudar. Eles mudam a si mesmos. E ao fazer isso, mudam o mundo ao redor. Você já deu o primeiro passo. Agora termine o caminho.